A chuva caía pesada, transformando a cidade em um caos de trovões e ruas encharcadas. Clara corria descalça, o vestido de seda rasgado colado ao corpo e os cabelos desgrenhados. O frio cortava sua pele, mas a dor no peito era insuportavelmente maior. Ela parou na esquina, respirando com dificuldade, e viu, do outro lado da rua, o carro preto de Luiz. A silhueta dele era visível no banco traseiro, imóvel, observando-a por trás do vidro embaçado. Luiz! Ela gritou, a voz carregada de desespero, ignorando o vento e a chuva. Me escuta! Por favor, me deixa explicar! O som do motor roncou como uma resposta seca. Os olhos de Luiz a fixavam, indecifráveis. Ele podia vê-la ali, tão vulnerável, mas as memórias de humilhação queimavam como fogo. Por que eu deveria te ouvir, Clara? Por que eu deveria ouvir sua explicação? Ele murmurou para si mesmo, apertando os punhos. Clara deu um passo à frente, os joelhos trêmulos, a chuva misturando-se às lágrimas que escorriam pelo rosto. Eu sei que errei, mas por favor me dá uma chance, eu te amo. No banco traseiro, Luiz desviou o olhar, apertando o maxilar. As palavras dela tocavam algo dentro dele, mas o orgulho era uma muralha. Ele inclinou-se para a frente e deu uma ordem seca ao motorista. Vá! Luiz! Clara gritou novamente, o coração disparado. O carro começou a se mover, lentamente, como se cada metro a separasse ainda mais de sua última esperança. Ela correu atrás, tropeçando na calçada molhada. Por favor, não vá embora assim. Me escute! Mas o som dos pneus deslizando no asfalto foi a resposta definitiva. Clara parou, caindo de joelhos no chão, enquanto o carro desaparecia na chuva. Dentro do veículo, Luiz fechou os olhos e encostou a cabeça no banco. Por mais que o coração pesasse, ele não cederia. Clara permaneceu ali, abraçando a si mesma, o vazio crescendo como uma ferida aberta. Naquele instante, ela percebeu que talvez o tivesse perdido para sempre. 2 anos antes. 2 anos antes, Luiz era apenas um entregador com sonhos pequenos e um amor impossível. Trabalhando no mesmo restaurante que Clara costumava frequentar, ele tinha aprendido a ignorar os risos dela e das amigas às suas custas. A paixão que sentia era algo que ele mantinha em segredo, um calor silencioso que o fazia sorrir mesmo nos piores dias. Naquela tarde específica, ele tinha preparado uma entrega especial. Clara havia pedido sua sobremesa favorita, e Luiz, como sempre, fez questão de garantir que tudo estivesse perfeito. Mas, assim que entrou no salão para entregar o pedido, ouviu o som que partiu seu coração. Você viu o entregador? Parece que saiu de uma novela de época, só que ele é o figurante pobre. Clara ria, enquanto suas amigas aplaudiam a piada. Luiz parou por um instante, com a bandeja nas mãos, tentando disfarçar a dor que atravessava seu peito. Ele deixou o prato na mesa com o sorriso mais educado que conseguiu forçar. Com licença. Espero que aproveitem. Ele se afastou, mas as gargalhadas ainda ecoavam, deixando claro o abismo que existia entre eles. Naquela noite, enquanto olhava para o teto de seu quarto humilde, uma decisão começou a se formar em sua mente. Ele não queria mais viver à sombra de quem o humilhava. Mal sabia Luiz que o destino tinha outros planos para ele. No dia seguinte, o som de risadas altas ecoava pelo restaurante movimentado, misturando-se ao barulho de pratos sendo servidos e pedidos sendo gritados pela cozinha. Luiz, com a mochila de entregas desgastada nas costas, observava de longe enquanto Clara e suas amigas ocupavam uma mesa central. Ela era sempre o centro das atenções, com o sorriso radiante e o jeito despreocupado de quem nunca precisou se preocupar com a vida. Luiz sabia que deveria desviar o olhar, mas não conseguia. Cada gesto dela, cada risada, parecia prendê-lo em um feitiço cruel. Ei, entregador! Tá admirando o quê? Uma das amigas de Clara, Vanessa, notou o olhar dele e apontou, rindo. Clara virou-se, os olhos caindo sobre Luiz. Por um segundo, ele achou que ela pudesse dizer algo diferente, algo gentil. Mas, ao contrário, ela inclinou a cabeça e sorriu com desprezo. Ele deve estar se perguntando como seria sentar aqui com a gente.
Mas, convenhamos, você nem combina com o ambiente. As palavras dela cortaram Luiz como uma lâmina invisível, mas ele apenas abaixou a cabeça, fingindo arrumar os pedidos na mochila. Deixa ele, Clara. Coitado, já tem trabalho suficiente carregando nossas compras, Vanessa provocou, arrancando mais risadas da mesa. Luiz engoliu em seco, o rosto queimando de vergonha. Ele sabia que não deveria ligar, mas aquilo doía mais do que ele queria admitir. Ele olhou uma última vez para Clara antes de sair pela porta, sentindo o peso das risadas nas costas. Na rua, sob a luz fria dos postes, ele parou por um momento. Tirou do bolso uma pequena foto que carregava, Clara, sorrindo, em uma das raras vezes que ela não parecia cruel. Ele suspirou. Um dia, você vai me enxergar de verdade, murmurou para si mesmo antes de montar na bicicleta e desaparecer na noite. Luiz era o tipo de pessoa que passava despercebida em qualquer lugar. Magro, de ombros curvados, sempre vestindo roupas simples e desbotadas, ele parecia carregar o peso do mundo nas costas. Seus olhos castanhos tinham um brilho de sonhos nunca alcançados, e o cabelo bagunçado mostrava a pressa com que vivia. Apesar de tudo, havia algo nele que ninguém via, um coração bondoso e um amor sincero, embora inalcançável, por Clara. Desde o primeiro dia que a viu entrando no restaurante com seu grupo de amigas, Luiz se encantou. Clara era linda, de uma beleza radiante que parecia iluminada pelo sol. Seus cabelos castanhos caíam em ondas perfeitas, e os olhos verdes brilhavam como esmeraldas. Ela exalava confiança e elegância, sempre vestida com roupas que deixavam claro o privilégio de sua vida. Luiz nunca teve coragem de dizer uma palavra além do estritamente necessário quando a atendia, mas seu coração disparava toda vez que ela sorria, mesmo que não fosse para ele. Para Clara, no entanto, Luiz era apenas uma sombra, alguém tão distante do seu mundo que ela mal notava sua existência. Na verdade, ela achava cômico o simples fato de ele a olhar daquela maneira, como se tivesse qualquer chance. Em mais de uma ocasião, ela chegou a rir disso com as amigas, dizendo que era ridículo um entregador acreditar que poderia gostar de alguém como ela. Luiz sabia disso, e talvez fosse exatamente essa distância que tornava sua paixão tão dolorosa. Naquela noite, depois de ser humilhado mais uma vez no restaurante, Luiz chegou em casa exausto. Morava em um pequeno apartamento de um cômodo, cuja pintura descascava das paredes. A única janela mal deixava a luz da rua entrar, e o ambiente era preenchido pelo som de vizinhos brigando e cachorros latindo. Ele jogou a mochila no canto e se sentou na beira da cama, com as mãos cobrindo o rosto. Porque eu ainda insisto nisso, ele murmurou, os olhos ardendo de cansaço e tristeza. Antes que pudesse afundar completamente em seus pensamentos, uma batida firme na porta ecoou pelo apartamento. Luiz estranhou, raramente recebia visitas. Levantou-se e abriu a porta, encontrando um homem alto, de terno impecável, segurando uma maleta de couro. Boa noite. Você é Luiz da Silva? Perguntou o homem, com um tom formal e direto. Sou. Por quê? Luiz respondeu hesitante, sentindo um frio na barriga. Meu nome é Eduardo Gonçalves. Sou advogado da família Medeiros. Ele fez uma pausa, analisando o jovem à sua frente. Preciso falar com você sobre um assunto de extrema importância. Posso entrar? Luiz ficou ainda mais confuso, mas deu espaço para o homem entrar. Eduardo olhou ao redor, claramente desconfortável com o estado do apartamento. Sentou-se na única cadeira disponível enquanto Luiz permanecia em pé, ansioso. Luiz, você conhece algum parente da sua família por parte de pai? Perguntou o advogado, abrindo a maleta e tirando alguns papéis. Não. Eu nunca conheci meu pai. Ele foi embora antes mesmo de eu nascer, respondeu Luiz, com a voz embargada pela lembrança dolorosa. Eduardo assentiu, como se esperasse aquela resposta. Seu pai nunca o procurou, mas você tinha um avô. Um homem muito reservado e, digamos, excêntrico. Ele faleceu recentemente e, em seu testamento, deixou uma herança significativa. Você, Luiz, é o único herdeiro. As palavras pareciam flutuar no ar, distantes, como se Luiz não pudesse compreendê-las. Ele piscou,
tentando absorver o que acabará de ouvir. Herança? Eu? Ele riu, mas era uma risada nervosa, cheia de incredulidade. O senhor deve estar enganado. Eu sou só um entregador. Não tenho nada. Eu entendo que seja difícil de acreditar, continuou Eduardo, tirando mais documentos. Mas todos os papéis foram verificados. Seu avô, Adalberto Medeiros, era um empresário muito rico. Seu pai foi seu único filho, mas morreu há 5 anos. Seu avô procurou por você, mas acabou morrendo antes de te encontrar. Mas fez um testamento deixando toda a sua fortuna para você. Luiz sentiu as pernas fraquejarem e se sentou na cama, o coração disparado. Era como se o mundo ao seu redor tivesse parado. A vida inteira ele havia lutado para sobreviver, e agora alguém, de forma inexplicável, colocava um peso inimaginável em suas mãos. Quanto dinheiro estamos falando? Ele perguntou, quase sem voz. O suficiente para transformar completamente sua vida, respondeu o advogado. Estamos falando de dezenas de milhões, além de propriedades e empresas. Luiz segurou a cabeça entre as mãos, sentindo-se à beira de um colapso. Era uma mistura de choque, euforia e medo. Tudo que ele conhecia estava prestes a mudar, e ele não fazia ideia de como lidar com isso. O advogado continuou falando, explicando os próximos passos, mas Luiz mal ouvia. Sua mente vagava, imaginando como seria sua vida a partir daquele momento. Pela primeira vez, ele pensou que talvez, apenas talvez, Clara pudesse olhar para ele de outra forma. Quando as enormes portas duplas da mansão se abriram, ele foi recebido pelo gerente da propriedade, um homem de meia-idade chamado Eduardo, que lhe explicou sobre a equipe de empregados. Mas Luiz ainda estava absorto em seus próprios pensamentos. Caminhou lentamente pelos cômodos da casa, cada passo ecoando pelo chão de mármore impecável. Os lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo luzes que pareciam estrelas. A sala principal era decorada com sofás luxuosos, obras de arte e tapetes persas. Mesmo cercado por tanto luxo, Luiz sentiu um vazio inexplicável. Ele caminhou até a janela, observando a cidade movimentada ao longe. Tudo o que tinha agora era fruto de uma herança inesperada, mas ele não conseguia esquecer o que havia vivido até aquele momento. As humilhações, os olhares de desprezo, os sorrisos debochados, tudo isso ainda pesava em seu peito. Ele apertou o punho com força. Aquela riqueza não era apenas uma bênção, era sua chance de mudar a forma como o mundo via. Nos dias seguintes, Luiz decidiu transformar sua aparência. Contratou os melhores estilistas, barbeiros e personal trainers. Ele queria que sua transformação fosse completa, como uma fênix renascendo das cinzas. Seu corpo começou a ganhar forma com treinos intensos, sua pele brilhou com tratamentos caros, e os cortes de cabelo e ternos sob medida faziam com que ninguém o reconhecesse. Pela primeira vez, ele se olhou no espelho e viu algo que nunca havia visto antes, um homem confiante, poderoso, digno de respeito. Naquele momento, no silêncio da mansão, seus pensamentos voltaram para Clara. Ele se lembrou de cada vez que ela o ignorou, de como seus olhos brilhavam apenas para outros homens. Uma parte dele ainda sonhava sentir o toque dela, mas agora, havia também um ressentimento. E foi ali, sentado no sofá de couro, com uma taça de vinho na mão, que ele decidiu. Clara iria conhecê-lo novamente, mas desta vez, nos seus termos. Luiz sabia que, para ela, o dinheiro seria a isca perfeita. Ele não queria feri-la, mas queria que ela visse quem ele havia se tornado. Queria que ela sentisse por ele o que ele sentia por ela. E, acima de tudo, queria descobrir se o amor que ele havia guardado no coração por tanto tempo ainda tinha espaço para sobreviver em meio ao orgulho e à dor. Enquanto isso, Clara Moreira, por outro lado, vê seu mundo desmoronar. O que antes eram dias de glamour, festas e viagens agora são noites insônias de preocupação. O pai dela, que arriscou tudo em um negócio fracassado, perdeu a única empresa que tinha, e acumulou dívidas insuportáveis. A família, que antes esbanjava status, está prestes a perder a casa onde Clara passou a vida inteira. Pela primeira vez, ela sente o peso de uma vida sem privilégios, e isso a consome.
Os dias de Clara se tornam uma mistura de vergonha e desespero. Ela evita os olhares julgadores das amigas ricas que ainda têm o que ela perdeu. Sua vaidade e orgulho, que antes eram seu maior escudo, agora são uma fonte de dor. Ela se pega relembrando momentos em que humilhou aqueles que considerava inferiores, mas empurra esses pensamentos para longe. Em meio a essa turbulência, Clara descobre, por acaso, que Luiz, o entregador que ela sempre ridicularizou, agora é um dos homens mais ricos da cidade. A notícia é um choque. Clara sente uma mistura de incredulidade, curiosidade e uma pitada de arrependimento. Como alguém como ele conseguiu isso? Ela se pergunta. Ao mesmo tempo, uma ideia começa a se formar em sua mente. Desesperada para voltar a ter os privilégios, salvar sua família e manter a aparência de quem ainda pertence à alta sociedade, Clara decide se aproximar de Luiz. Luiz, por sua vez, observa à distância a decadência de Clara. Quando descobre que ela está lutando para salvar a casa da família, ele sente uma satisfação amarga. O poder de vê-la vulnerável, de finalmente inverter os papéis, é tentador. No entanto, o amor que ele carregou por anos ainda pulsa dentro dele, criando um conflito interno. Ele quer puni-la por todas as humilhações. Luiz sabia que o momento de reencontrar Clara chegaria. Ele estava preparado, ao menos, era o que dizia a si mesmo. Por dentro, seu coração ainda acelerava ao pensar nela, mas sua determinação em não se deixar levar pelas memórias era maior. Agora ele era um homem transformado, poderoso, e não mais o jovem desajeitado que ela ridicularizava. Já Clara, após descobrir sobre a nova vida de Luiz, tomou a decisão de procurá-lo. Em sua mente, ele ainda era aquele rapaz tímido, com a postura curvada e o olhar submisso. Ele sempre foi obcecado por mim? Não será difícil convencê-lo a me ajudar, pensava ela, segurando firme sua bolsa enquanto caminhava rumo ao escritório de Luiz. Quando Clara entrou na sala onde Luiz a esperava, ela congelou. O homem sentado à mesa não se parecia em nada com o entregador desajeitado de antes. Ele vestia um terno perfeitamente ajustado, a barba parada realçava suas feições masculinas, e o olhar que antes era tímido agora exalava uma confiança quase intimidadora. Ele se levantou ao vê-la, e o sorriso frio em seu rosto a fez sentir um misto de desconforto e surpresa. Clara, que surpresa agradável! Sua voz era grave, firme, tão diferente do tom vacilante que ela conhecia. Luiz? Gaguejou, tentando recompor-se. Ele inclinou levemente a cabeça, examinando-a como se ela fosse um enigma a ser resolvido. Não esperava me encontrar assim, não é? Ele deu um pequeno sorriso, mas seus olhos estavam frios. Clara piscou várias vezes, tentando processar o que via. Como aquele homem confiante e incrivelmente bonito podia ser o mesmo Luiz que ela desprezou? No entanto, ela logo engoliu o choque e retomou seu plano. Você mudou muito, disse, forçando um sorriso tímido. Mudanças são necessárias, não acha? Luiz respondeu, cruzando os braços e encostando-se à mesa, sem tirar os olhos dela. E você? O que atrás até mim depois de tanto tempo? Clara respirou fundo, lutando contra o desconforto. Ela estava ali por um motivo, e não podia permitir que a postura dele a desarmasse. Eu notei que você tinha sumido, senti sua falta. Ai, fiquei sabendo que você havia ganhado uma herança e estava aqui. Achei que talvez pudéssemos conversar um pouco, para matar a saudade. Luiz sorriu de canto, percebendo exatamente o que ela estava tentando fazer. Ele a convidou para sentar, e os dois conversaram, mas Clara sentia que estava sendo avaliada a cada palavra. Ainda assim, ela usou todo o seu charme para parecer doce e vulnerável, esperando que isso bastasse para despertar a antiga paixão dele. Nos dias seguintes, Clara e Luiz passaram a se ver mais vezes. Ela sempre surgia com um sorriso calculado, conversava sobre como sua vida tinha mudado e tentava relembrar momentos do passado em que ele demonstrara afeto por ela. Luiz, por outro lado, jogava seu próprio jogo. Ele era atencioso, mas nunca permitia que ela esquecesse o quanto ele havia mudado. Ainda assim, havia algo que Luiz não conseguia controlar, seus sentimentos por Clara. Por mais que tentasse manter a fachada fria,
bastava um olhar mais prolongado ou um sorriso dela para que seu coração vacilasse. Mas ele também sabia que Clara não estava ali por amor, e isso o feriu mais do que queria admitir. Clara, por sua vez, começava a se irritar com a forma como Luiz parecia se divertir com a situação. Ele era educado, mas nunca tomava a iniciativa de demonstrar qualquer vulnerabilidade. Finalmente, em uma tarde em que ambos estavam no escritório de Luiz, Clara decidiu dar o próximo passo. Seus pais haviam anunciado que, sem alternativas, precisariam se mudar para outro estado para viver com parentes. Isso a deixou ainda mais desesperada. Luiz, eu preciso falar com você, ela começou, a voz tremendo levemente. Diga. Ele se recostou na cadeira, estudando a. Meus pais. Nós vamos nos mudar. Eles não têm outra opção, e eu. Ela fez uma pausa, deixando as lágrimas brotarem nos olhos, esperando que isso comovesse. Eu não quero ir. Não quero ficar longe de você. Luiz sentiu o impacto das palavras, mas manteve a expressão séria. Clara, você sabe que pode contar comigo. Se for uma questão financeira, eu posso ajudar. Ela balançou a cabeça, fingindo relutância. Não é só isso. Eu não posso ficar morando com meus pais em outra cidade. Não posso estar longe de você. Mas também, não posso morar aqui com você. As pessoas falariam. Meu nome ficaria manchado. Luiz arqueou uma sobrancelha, percebendo a direção que aquilo estava tomando. E o que você sugere, então? Clara hesitou, como se tivesse dificuldade em dizer o que queria. Finalmente, ela respirou fundo e olhou para ele. Você não consideraria se casar comigo? As palavras pairaram no ar, carregadas de tensão. Luiz sentiu uma mistura de emoções, choque, incredulidade, e uma faísca de esperança que ele tentou desesperadamente sufocar. Ele sabia que ela não estava ali por amor, mas o pedido fez seu coração bater mais rápido, trazendo à tona todas as lembranças do que ele sentia por ela. Clara o observava, tentando medir sua reação. Por dentro, estava ansiosa, mas por fora mantinha a expressão de vulnerabilidade. Eu sei que parece um absurdo, mas, ela fez uma pausa, deixando uma lágrima escorrer. Eu não tenho outra opção. Luiz permaneceu em silêncio, os olhos fixos nela, enquanto seu coração e sua mente travavam uma batalha intensa. Ele sabia que aceitar poderia significar mais sofrimento, mas a ideia de tê-la ao seu lado, mesmo que por um motivo errado, era tentadora demais para ignorar. Luiz aceitou o pedido. No dia da cerimonial, Clara se surpreendeu com o que Luiz havia preparado. Esperava algo frio e impessoal, mas o jardim da mansão foi decorado com flores delicadas, as mesas estavam cobertas com toalhas de renda branca, e os poucos convidados, amigos próximos e familiares de Luiz, eram calorosos e respeitosos. Havia um violonista tocando músicas suaves, e Clara não pôde evitar sentir uma pontada de desconforto ao perceber o cuidado que Luiz dedicara ao momento. Ele parecia genuinamente feliz durante a cerimônia, o que a incomodava. Enquanto ela pensava apenas no plano de usar a fortuna dele, Luiz estava criando um ambiente que parecia saído de um conto de fadas. Quando ele segurou sua mão para trocar os votos, seus olhos a encararam com uma intensidade que quase a fez vacilar. Ele ainda me ama, pensou Clara, reconfortando-se. Mais tarde, quando a noite chegou, Luiz a levou até o quarto principal da mansão. Ele abriu a porta, revelando um ambiente elegante e aconchegante, iluminado por velas. Clara sentiu o ar pesado de expectativa, e seu coração acelerou. Ela sabia que ele esperaria mais daquela noite, mas estava longe de querer corresponder. Luiz se aproximou dela devagar, sua postura confiante, mas seus olhos mostravam algo além, uma mistura de desejo e cautela. Ele ergueu a mão para tocar o rosto dela, e Clara deu um passo para trás, desviando o olhar. Luiz, Foi tudo muito rápido. Eu só preciso de mais tempo. Ela sorriu nervosa, esperando que suas palavras o aplacassem. Ele recuou, os músculos do maxilar tensionando por um breve momento. Então, respirou fundo e assentiu. Tudo bem. Eu vou esperar o seu tempo. Sua voz era tranquila,
mas havia uma firmeza subjacente que Clara não conseguiu ignorar. Ele caminhou até a porta e chamou discretamente uma das empregadas. Mostre à minha esposa um dos quartos de hóspedes. Ela ficará lá esta noite. Clara sentiu o chão sumir por um instante. A indiferença com que ele tomou aquela decisão a deixou sem palavras. Ela tentou disfarçar o desconforto com um sorriso forçado, mas por dentro sentia que algo não estava saindo como planejado. Nos dias seguintes, Clara percebeu que o casamento estava longe de ser o que ela imaginava. Luiz não lhe deu um cartão de crédito, nem dinheiro para gastar. Também não providenciou um carro ou a levou para eventos da alta sociedade. Ela não passava de uma mulher simples vivendo em uma mansão. Clara começou a sentir-se entediada e frustrada. A mansão, com todo o seu luxo, agora parecia uma prisão dourada. As roupas que ela tinha trazido estavam muito aquém do padrão da casa, e o silêncio das longas horas do dia começou a irritá-la. Luiz, por outro lado, parecia imperturbável. Ele saía cedo para trabalhar e voltava tarde, limitando as interações entre eles a conversas breves e educadas. Cansada de sua nova realidade, Clara decidiu confrontá-lo. Ela entrou no escritório dele sem bater, encontrando-o sentado à sua mesa, revisando documentos. Luiz ergueu os olhos calmamente ao vê-la, mas permaneceu em silêncio, esperando que ela falasse. Luiz, eu não posso continuar assim. Clara disse, cruzando os braços. Estou entediada. Você me trouxe para essa mansão enorme, mas não me dá nada para fazer. Está entediada? Luiz inclinou a cabeça, o tom de sua voz carregando uma leve ironia. Claro que estou. Clara continuou, irritada. Você não me deu um cartão para eu gastar, nem dinheiro para comprar nada. Não tenho um carro à minha disposição, e você nem me leva a nenhum evento da sociedade. Eu sou sua esposa, Luiz. Achei que teria acesso a essas coisas. Luiz fechou a pasta à sua frente com calma e levantou-se, caminhando em direção a ela. Seus olhos brilhavam com uma mistura de divertimento e algo mais sombrio. Esposa? Ele repetiu, parando bem à frente dela. Clara, me diga, desde que se mudou para cá, em que momento você se comportou como minha esposa? Clara ficou sem palavras, mas ele continuou, sem desviar os olhos dos dela. Você não aceitou o quarto que preparei para nós, não aceitou meu toque, sequer tentou fingir que queria estar aqui. Ele fez uma pausa, a voz firme. Então, me explique por que eu deveria lhe dar qualquer benefício que pertence à minha esposa. Luiz, eu só, Clara tentou responder, mas ele ergueu a mão, interrompendo-a. Se está entediada, chame alguma amiga para visitá-la aqui na mansão. Assim, você pode ostentar sua nova vida para ela. Mostre os jardins, a decoração. Faça o que quiser. Mas não espere que eu lhe dê mais do que isso. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. Ela nunca esperou que ele fosse tão direto. Você está sendo cruel, disse ela, tentando segurar as lágrimas. Luiz soltou uma risada curta, mas sem humor. Cruel? Você mal me conhece, Clara. Eu poderia ser muito pior. Ele deu um passo para trás, voltando para sua mesa. Agora, se não se importa, eu tenho trabalho a fazer. Clara saiu do escritório furiosa, mas por dentro estava confusa. Ele não era o homem submisso que ela achava que ainda existia. Luiz era um enigma, e, pior, parecia estar no controle de tudo. Ao voltar para o quarto de hóspedes, Clara se jogou na cama, sentindo a frustração tomar conta. Sua estratégia estava falhando, e ela começava a perceber que Luiz não era tão manipulável quanto imaginava. Ela queria o dinheiro dele, mas agora tinha que lidar com o fato de que ele não era o tolo que esperava encontrar. Porém, uma nova ideia começou a se formar em sua mente. Talvez fosse hora de mudar de abordagem. Afinal, Luiz ainda parecia ter sentimentos por ela. Talvez, apenas talvez, ela pudesse usar isso a seu favor. Os dias passaram lentamente enquanto Clara arquitetava sua nova abordagem. Luiz havia deixado claro que ele esperava de uma esposa, então ela decidiu usar isso a seu favor.
Se ele queria uma esposa amorosa e dedicada, era exatamente isso que ela seria. Tudo pelo dinheiro. Clara começou a mudar sua postura. Tornou-se carinhosa, atenciosa e presente. Preparava o café da manhã com a ajuda da empregada e o esperava na mesa com um sorriso nos lábios. À noite, o aguardava no retorno do trabalho, usando roupas discretamente provocantes, deixando pequenos detalhes à mostra que poderiam atrair sua atenção. Passava os dedos pelo braço dele ao conversar, ria de suas piadas e o elogiava sempre que tinha oportunidade. Ela sabia que ele não estava completamente imune às suas investidas, mas Luiz permanecia frio, educado, quase distante. Isso só a desafiava mais. Clara sabia que precisava ser mais convincente, e Luiz, por sua vez, parecia determinado a não ceder facilmente. Uma noite, Clara decidiu que era hora de dar o próximo passo. Vestindo uma camisola de seda azul clara que delineava suas curvas com elegância, foi até o quarto de Luiz. Ela hesitou por um momento antes de bater, respirando fundo para conter o nervosismo. Quando ele abriu a porta, estava descalço, usando apenas uma calça de pijama e uma camisa branca desabotoada. A visão de Luiz descontraído a fez perder o foco por um instante, mas ela logo se recuperou. Clara? Ele a olhou com curiosidade. Clara entrou naquele quarto certa de que tinha o controle, mas ao amanhecer, tudo estará diferente. Será que algo muda dentro dela? Mas o que acontece quando um jogo perigoso se transforma em sentimentos reais? Quando quem antes comandava o tabuleiro se vê perdendo tudo? Quando a verdade vier à tona, seu coração será destruído, e então será tarde demais para voltar atrás. A continuação está de tirar o fôlego. Prepare-se para traição, sofrimento, uma reviravolta inesperada e um sacrifício que pode mudar tudo. Não perca o próximo capítulo.